E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Olha quem tá aqui comigo. Dá oi. Diga oi. Essa aqui é a Helena, galera. É o motivo dos poucos vídeos, eu tá aqui, né, pouco presente com vocês. Mas o negócio é o seguinte. Galera, eu quero fazer uma pergunta. Você já pensou você ter que pagar para ter o direito de trabalhar? Isso, trabalhar, fala. Eu não tô falando assim, pagar para trabalhar, porque isso o motorista de aplicativo já tá fazendo e tá fazendo há muito tempo. Eu digo assim, ter o direito. Pois é, quem pensou que é só aqui no Brasil que a Uber faz o que quer, o que bem entende com motorista de aplicativo, cara, não é bem assim. Eu tava lendo uma notícia, vendo alguns vídeos agora, sobre a nova modalidade que está sendo testada aí na Europa, né? E, cara, eu simplesmente fiquei indignada e preocupada ao mesmo tempo, porque já tá ruim. E se um esquema desse vem aqui pro Brasil, meu, aí tem que entregar os bets. Então eu tô falando do taxa de despacho. Vou deixar o link da notícia na descrição do vídeo. É um link oficial da Uber mesmo, entendeu? Então não é nenhuma fake news. Isso está acontecendo. E é preocupante porque a gente sabe que tudo que está sendo testado lá fora, está sendo validado, depois vem para o Brasil e nunca vem para melhorar pro motorista, né? Então o que é esse taxa por despacho? Do meu ponto de vista, é um modo de deixar o motorista mais pobre. Mas, aos olhos da Uber, isso é otimização, né? Inovação e eficiência. E, basicamente, a lógica ela é bem simples. O motorista, ele liga o aplicativo, a corrida toca, e ele vai pagar uma taxa só pela corrida ter tocado, independente dele ter aceitado ou não a corrida. Pois é, eu fiquei, olha, tô passada, tanto é que eu vim fazer esse vídeo assim, aqui na minha casa, do jeito que eu tô com meu nenê, né? Porque a correria aqui é grande, mas eu achei que eu não poderia deixar de passar despercebido esse assunto, né? E é claro, isso não está acontecendo aqui no Brasil, né? Lá na Europa. Está sendo testado em duas cidades. Ó, pegou aqui meu roteiro, pegou aqui minhas anotações, então vai do jeito que tiver na cabeça, pessoal. Então, assim, são duas cidades que está sendo testada, que é Malmö, na Suécia, e Basélia, na Suíça. Na Suécia, essa taxa é de 2 coroas. Aqui na nossa moeda é R$1 se não me engano, R$1,03. Já na Suíça, o valor da taxa é 0,30 franco. Na nossa moeda, R$1,88. É claro, a Uber lançou essa taxa. De contrapartida, ela lançou os benefícios, o pavão colorido, né? Que é onde ela tenta mostrar que isso é uma coisa boa, é uma coisa benéfica para o motorista. Então, fora a diferença no valor das taxas, tem a seguinte situação. Na Suécia, ela não vai, segundo a empresa, ela não vai ficar com o valor das taxas para ela. E sim vai fazer um rateio entre os motoristas. Então, o que a empresa propõe? É o seguinte, na Suécia, ela vai fazer uma divisão, um rateio, no valor da taxa arrecadada entre os motoristas, de acordo com a quantidade de corridas que eles fizeram durante a semana. Aí até tem um exemplo aqui que eu anotei, a Helena acabou bagunçando tudo aqui. Mas na notícia, a Uber dá um exemplo que ela fala assim: imagine 1000 chamadas enviadas
numa semana, com taxa de 2 coroas. Isso daria 2.000 coroas arrecadadas. Então a ideia, né? Ali arrecadou as 2.000 coroas, aí coloca a situação de um motorista que aceitou 500 corridas na semana. Então ela divide essas 2.000 coroas por essas 500 corridas, que daria 4 coroas por semana. Ou seja, pessoal, né? Quem recusar mais corridas vai financiar quem aceitou mais corridas. Já na Suíça é diferente. Ela vai reter essa taxa de despacho, porém vai diminuir a taxa de retenção por corrida do motorista. Que na Europa, na cidade lá da Basileia. Então, por exemplo, lá o Uber Comfort Black, que hoje a Uber cobra 28%, ela vai passar a cobrar 26%. E para o Uber X, que está em 25%, vai ser 23%. Ou seja, no papel tá tudo muito bonito, parece ser justo, mas na prática, na minha opinião, é só sabor justo. E por que eu falo isso, pessoal? O motorista, ele não escolhe o tipo de corrida que vai receber. Quem escolhe é o algoritmo. E agora, com esse novo modelo implantado, além dele não ter o direito de escolher, ele vai ser obrigado a pagar por uma escolha que ele não fez. E isso acaba se tornando uma inversão na relação de trabalho de quem decide e quem deveria assumir o risco da decisão. Então, resumindo tudo isso que eu estou falando para vocês no português claro, a Uber, ela conseguiu uma maneira de fazer com que o motorista aceite todo o tipo de corrida, ou seja, colocando pressão financeira, colocando motoristas contra motoristas e não motoristas contra a empresa. E agora eu quero fazer uma pergunta, quero que você seja bem honesto. E se esse modelo chegar aqui no Brasil, o que você acha? Você acha que a Uber vai repassar a taxa? Acha que ela vai reduzir o que ela hoje retém por corrida do motorista? Pessoal, eu faço essa pergunta pelo seguinte: aqui a gente não tem nenhuma regulamentação. É terra sem lei para os aplicativos, eles fazem o que bem entendem. Como sempre, a gente vai ficar vendidos à boa vontade da empresa. E confiar numa empresa de capital aberto que responde apenas acionistas e não o motorista, na boa, gente. Se esse modelo vier aqui para o Brasil, olha, o motorista que aceitar trabalhar dessa forma tem que ser estudado pela NASA. Por que eu falo isso? Por quantas mudanças o aplicativo já passou? Vamos ali recapitular a tarifa variável. Há um tempo atrás, a Uber, ela pagava para o motorista por quilômetro, por tempo, e ela tinha uma retenção, a taxa dela era entre 20% e 25%, certo? Então, o motorista, ele tinha uma previsibilidade de ganho, ele sabia o quanto que ia fechar no final do dia, no final do mês, no final da semana, enfim. Existia essa previsibilidade. Hoje o que acontece? Trabalhamos com tarifa variável, onde a Uber ela cobra o que quer do passageiro e paga o que quer para o motorista. Tanto é que a Defensoria Pública do Paraná ela teve que intervir solicitando mais transparência e obrigando a Uber
a mostrar para os passageiros o quanto ela estava repassando pro motorista. Porque virou ali o oba-oba. Tipo, uma corrida de 5 quilômetros, você pode ganhar R$ 5, quanto você poderia ganhar 20, 30, 40. Então, o motorista ficou muito à mercê de tudo isso. Agora você pensa se essa modalidade chegar no Brasil, né? De você ter que pagar por cada corrida que a Uber enviar para você, sendo que tem regiões no Brasil que o motorista recebe corridas a R$ 1. Como é que você vai fazer a corrida a R$ 1 o quilômetro? E se você recusar, você vai ter que pagar por ela, mesmo você não fazendo. Complicado, né? E não ter uma regulamentação para brecar, fiscalizar e saber se a empresa está sendo transparente quanto a isso. Para finalizar o meu raciocínio sobre o que está acontecendo lá fora e pode refletir aqui para nós, é esse Uber Pass, que já está rolando em muitas cidades. O que é esse Uber Pass? É um aplicativo por assinatura, digamos assim, onde você tem que pagar para você poder aceitar as corridas. Cadê a transparência nisso daí? Que eu volta e meia eu vejo muitos motoristas reclamando, ganhando menos, na verdade, do que ganhava antes com a tarifa variável, digamos assim, né? No meu entendimento, esse Uber Pass é uma verdadeira aposta, porque tu vai pagar para usar o aplicativo, mas você não vai ter garantia nenhuma do teu faturamento, se você vai receber corrida, como é que vai ser o valor das corridas, enfim, mais uma manobra da empresa ela ganhar nas custas de quem? Do motorista. Mais uma vez, o motorista financiando tudo. Ou seja, a cada mudança que a Uber ela chama de inovação, ela vem transferindo toda a responsabilidade e os riscos pro motorista. Infelizmente, muitos não enxergam e continuam achando que investir, eu chamo como investimento, né? Você trabalhar com aplicativos, ainda é um bom negócio. No meu ponto de vista, não, já foi, né? A gente já não tem poder de decisão nenhuma. E é isso, pessoal. Infelizmente, a Uber, ela traz mudanças atrás de mudanças, e a realidade é que quem cria as regras nunca vai sentir o peso no final do mês. Agora eu quero saber de você. E se a Uber trouxesse essa taxa aqui para o Brasil, será que seria bom para quem está de trás do volante? E por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo, galera.